O que você acha que precisa para fazer isso? E isso, e também isso aqui. Eu sei que eles parecem movimentos completamente diferentes e de fato eles são, mas quando a gente começa a desmontar o que o corpo está fazendo, nós vamos percebendo que existem algumas capacidades que se repetem. Força, flexibilidade, equilíbrio, controle. E o interessante é que não usamos da mesma forma essas capacidades dentro de cada um dos movimentos. E hoje vamos investigar juntas aquilo que o seu corpo precisa construir para conseguir executar aquilo que você normalmente já vê lá pronto. Quando pensamos em uma invertida, é comum pensar que se você não aprendeu isso quando era uma criança, você perdeu a oportunidade. Mas uma parada de cabeça pode tranquilamente ser construída, sim, na vida adulta. E se eu tivesse que destacar aqui as 3 capacidades mais importantes para isso, seriam força, equilíbrio e controle. A gente precisa de força para conseguir sustentar e organizar da forma correta o nosso corpo na posição invertida. A gente precisa encontrar equilíbrio porque a base é totalmente diferente daquela que estamos acostumadas, que é com a cabeça para cima e o restante do corpo abaixo. E precisamos de controle para conseguir entrar, permanecer e sair da posição em segurança, sem simplesmente jogar o corpo sem controle nenhum. Por isso, alguém que ainda não consegue fazer uma invertida, por exemplo, não precisa ficar só repetindo ela até conseguir fazer. Pode ir simplesmente construindo as capacidades e desenvolvendo, inclusive, aquelas que precisam de mais atenção. Já quando olhamos para um esquadro na lira acrobática, olha só o que se repete: a força, o controle, mas agora temos a presença de uma nova capacidade, que é a flexibilidade. Eu preciso de bastante amplitude de pernas junto com a minha força para fazer a subida na lira e também permanecer ali na posição, e muito controle, porque além de tudo, a gente está fazendo isso penduradas em um aparelho aéreo. Então, apesar de 2 pessoas não conseguirem fazer o mesmo esquadro, essas 2 pessoas podem estar precisando de coisas diferentes. Uma pode ser super encurtada nessa região de interior da coxa e não conseguir abrir as pernas de forma suficiente para chegar na posição, e a outra pode ser toda flexível, toda molinha e mesmo assim não ter força para fazer o esquadro. E chegamos ao nosso mergulho do floor work, onde parece que a gente saiu completamente, perdeu a linha e mudou de assunto. Primeiro a gente falou de uma invertida, depois de um movimento na lira e agora de um movimento de dança que é feito no chão. Só que olha o que aparece novamente: flexibilidade, força, controle e equilíbrio. As capacidades normalmente são sempre muito familiares. O que vai mudar é a tarefa que a gente está pedindo para o nosso corpo executar. Mas nenhum deles, eu te garanto, surgiu simplesmente de ficar repetindo o movimento final sem parar até ele dar certo. Então, quando eu começo a entender o que há por trás deles, eu deixo de simplificar tudo como consigo e não consigo e pensar em questões muito mais interessantes. Quais capacidades eu já tenho? Quais ainda preciso desenvolver e como eu posso combiná-las para criar novas possibilidades de movimento. Porque desenvolver força não serve para um único movimento e desenvolver flexibilidade também não. Equilíbrio, controle, coordenação motora. Quanto mais recursos o seu corpo constrói, mais possibilidades ele passa a ter. E essa é uma das partes mais legais de treinar, que você às vezes começa querendo conquistar um movimento e no processo vai tornando o seu corpo capaz de executar muitas outras coisas. E nos próximos conteúdos eu quero sair ainda mais da explicação e levar isso para a prática, testando, combinando e construindo capacidades em pessoas diversas. Porque às vezes seu corpo já consegue fazer muito mais do que você imagina, mas você ainda não teve oportunidade de descobrir.